Central do debate, sobre a prisão do senhor Fabrício Queiroz, que é amigo do presidente da República e ex-assessor parlamentar do seu filho, quando esse era deputado estadual. A pergunta é a seguinte: essa ordem de prisão cautelar, coincidentemente, ou melhor, convenientemente sincronizada com investigações arbitrárias contra bolsonaristas, isso no âmbito do STF, será que ela tem o objetivo velado de desestabilizar, de enfraquecer o governo? Resposta: provavelmente sim. Você analisando tecnicamente, o caso Queiroz, ele traz fatos completamente alheios à atuação da administração federal, pelos quais o presidente da República nem é investigado. Ainda que pairasse alguma suspeita, ele estaria blindado, o doutor Augusto sabe muito bem, porque a Constituição lhe garante um privilégio indevido, a meu ver, conhecido como imunidade penal temporária. Então, o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição diz o seguinte: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos, portanto anteriores, ao exercício de suas funções. Ou seja, a consequência jurídica do caso Queiroz para o presidente é nula. Mas a consequência política é muito relevante, porque a mera suspeita de corrupção implica um dano significativo à imagem da família Bolsonaro perante o seu eleitorado. E a julgar pelo grau de politização da cúpula do Poder Judiciário, até mesmo do Ministério Público, é bem possível que a prisão do Queiroz, nesse momento, sendo ela justa ou não, tenha segundas intenções. Outra peculiaridade que dá um contorno mais político para essa ação judicial é o duplo padrão em relação a outros investigados, a outros suspeitos identificados pelo COAF. Então, o gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro é o 17º no ranking de movimentações financeiras atípicas, com valores aí na ordem de R$1 milhão, R$1.200.000. Em primeiro lugar está o gabinete do presidente da LERJ, que é o deputado André Siciliano, do PT, que contabiliza quase R$50 milhões transferidos. Mas as atenções, seja da mídia ou seja do Ministério Público, parecem bem mais centradas no caso Queiroz. Por que será isso? Agora, é claro que ninguém deve ser conivente com um sistema judiciário partidarizado. Vamos combinar, se a prisão preventiva foi injusta, ela rapidamente vai ser revogada. Se houve excessos do Ministério Público, isso vai fortalecer a tese da defesa. E se os fatos apurados ao longo do processo não forem ilícitos, ele, o Queiroz, ele será absolvido. Afinal, advogado bom o Queiroz tem. É o mesmo que frequenta os palácios presidenciais. Aliás, a prisão se deu no imóvel desse advogado. E segundo o caseiro, segundo consta aqui dos relatos, o Queiroz residia lá há mais de um ano. Então essa é a resposta objetiva para aquela pergunta lacradora. Cadê o Queiroz? Ele estava hospedado na propriedade do seu bem relacionado advogado. Um sítio, vejam só, em Atibaia. E claro que a comparação com o caso Lula é inevitável, mas ela também é desproporcional. Porque comparar Lula com Queiroz é como comparar um narcotraficante internacional já condenado com um aviãozinho de boca de fumo ainda suspeito, não tem o menor cabimento. Mas a verdadeira resposta para o cadê o Queiroz, é disso que eu quero falar aqui, ela não tem natureza, por assim dizer, geográfica, ela tem natureza jurídica. Porque o Queiroz não estava foragido, ele estava livre, leve, solto. Na real, o Queiroz, assim como qualquer investigado, qualquer réu, ele estava debaixo aí das asas de uma justiça branda, de uma justiça amorosa, bandidólatra e garantista, que é o modelo defendido há décadas pela esquerda engravatada. Essas elites jurídicas aí progressistas, nas universidades, nos escritórios milionários, e especialmente no STF, eles conseguiram descolar o direito do interesse público. Então, o processo se tornou mais importante que a busca pela verdade. O processo se tornou mais importante que a própria justiça. Por exemplo, no Brasil, mesmo sabendo que um réu é comprovadamente criminoso, você não consegue mais prender o cara, nem depois do julgamento de segunda instância. O único país do mundo que é assim é o caso do Lula. E as mesmíssimas regras absurdas que beneficiam um corrupto, beneficiam todos os outros. Que a lei não tem corrupto de estimação, só a militância.